Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é terça-feira, dia 3 de dezembro, estamos com o Alimento Diário, essa série, o Ministério da Nova Aliança, esse é o volume 2, Correr para Vencer. Nós estamos na segunda semana com a mensagem 6, Correr para Vencer, parte 2. Senhor Jesus, para a gente poder chegar até a meta final, a linha de chegada, o Senhor ele tem investido em nós o seu Espírito. E hoje nós precisamos exercitar o Espírito para a gente receber do Espírito, Espírito de sabedoria e de revelação. Aquilo que Deus deseja entregar para cada um de nós. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar na sua palavra, qual a sua direção dentro da palavra profética para cada um de nós. Senhor Jesus, e sabedoria para a gente aplicar isso ao nosso viver, levar isso para outras pessoas como vida. Importante sempre a gente ouvir a voz do Senhor, levar outros também, ouvir a voz do Senhor, ouvir a direção dEle, ouvir aquilo que Ele deseja transmitir a cada um de nós e também por meio de cada um de nós, para que alcance as pessoas de maneira adequada. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Salmos capítulo 90, versículo 2. Senhor Jesus. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Ó Senhor Jesus. Provérbios capítulo 20, versículo 27. Senhor Jesus. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Ó Senhor Jesus. Mateus capítulo 9, versículo 36. Senhor Jesus. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Ó Senhor Jesus. Romanos capítulo 9, versículos 23 e 24. Senhor Jesus. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Ó Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Senhor Jesus. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Romanos capítulo 8, versículo 17. Senhor Jesus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já olhamos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Ter e herdar a vida eterna. Senhor Jesus. Conforme vimos ontem, quando estivermos diante do tribunal de Cristo, não seremos julgados em relação ao novo nascimento, que tem como parâmetro a salvação eterna. Na verdade, seremos julgados quanto ao crescimento de vida e quanto ao serviço a Deus e aos irmãos. Ó Senhor Jesus. Em Mateus 25, temos duas parábolas que nos ajudam a compreender esses dois aspectos. A primeira parábola diz respeito a 10 virgens e mostra que além de ter azeite nas lâmpadas, precisamos ter azeite nas vasilhas. A lâmpada representa o nosso espírito, em que o Espírito de Deus habita, tornando-nos filhos de Deus. A vasilha representa a nossa alma, nossa pessoa, como vasos do Senhor. O quanto de espírito há em nossa alma, isto é, em nossa mente, vontade e emoção, determina o quanto de vida divina temos. Ó Senhor Jesus. A segunda parábola, a dos talentos, diz respeito à obra. O Senhor se comparou a um homem que confiou seus bens aos seus servos. Ele chamou-os e lhes deu talentos, conforme a capacidade de cada um. Assim, respectivamente, confiou-lhes 5, 2 e 1 talento. Ao final de um tempo, ele veio acertar as contas, e aos que multiplicaram seus talentos lhes disse: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Dessa forma, fica claro que os dons que o Senhor nos confiou devem ser negociados na vida da igreja, no cuidado e na edificação dos irmãos. Ó Senhor Jesus. Precisamos crescer em vida
e aprender a administrar as coisas de Deus. É por isso que nosso serviço na igreja não se limita apenas a limpar cadeiras ou cuidar do local de reuniões. Na verdade, nosso serviço principal é cuidar de pessoas e não de coisas. Por isso, tenho pedido ao Senhor que nos dê amor pelas pessoas. Se não tivermos amor pelas pessoas, nosso serviço, querido leitor, será muito seco. A pior coisa é servir a Deus e às pessoas sem amor. A vida não tem mais sentido se não pudermos servir a Deus e as pessoas com amor. Ó Senhor Jesus, que em nossas orações peçamos ao nosso amado Pai: Pai querido, dá-me amor pelas pessoas. Eu quero sentir o mesmo amor que tu sentes pelo homem, o amor que te fez enviar teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ó Senhor Jesus, quando Jesus via as pessoas, ele se compadecia delas, pois discernia que estavam exaustas e aflitas, como ovelhas que não têm pastor. Hoje, por meio da comportagem dinâmica, vemos as pessoas passando pela rua, e independentemente do grau de instrução e da posição social, elas aparentam estar bem, mas por dentro estão exaustas e aflitas, como ovelhas que não têm pastor. Elas estão, na verdade, esperando nossa oração para lhes dar uma direção na vida. Precisamos amar as pessoas. Esse tipo de atitude não é a de um filho apenas maduro, mas a de um filho herdeiro. Ó Senhor Jesus, nós que desejamos ser herdeiros do Senhor, precisamos compreender a diferença entre ter a vida eterna e herdar a vida eterna. Leiamos: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O único requisito para ter a vida eterna é crer em Jesus Cristo. Contudo, no Evangelho de Marcos é dito: pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Diferentemente do versículo anterior, neste a expressão é herdar a vida eterna, que corresponde ao galardão, ao prêmio de reinar com o Senhor no milênio. Ó Senhor Jesus, enquanto crer no Senhor Jesus nos faz entrar no reino de Deus, crescer em vida nos faz entrar no reino dos céus. O reino de Deus é mais amplo e vai de eternidade a eternidade, ou seja, equivale à sua própria existência, incluindo a era dos patriarcas, do povo de Israel, da igreja e do milênio. O reino dos céus, entretanto, é uma parte do reino de Deus, composto por duas partes. A primeira, a da realidade do reino, é a vida da igreja na época atual. E a segunda é a manifestação do reino na era vindoura. Ó Senhor Jesus, estamos na vida da igreja para reinar com o Senhor. Nela buscamos viver a realidade do reino dos céus. O Senhor se importa mais com a realidade do que com a aparência. Por exemplo, quando Samuel foi ungir um rei para Israel, Jessé apresentou seus 7 filhos. E quando Eliabe apareceu, Samuel pensou consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Deus, porém, lhe falou: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Deus não olha o exterior, mas o coração. O que Ele quer na vida da igreja é que tenhamos conteúdo, e não apenas uma casca exterior, a aparência. É isso que fará de nós vencedores. Ó Senhor Jesus, se vivermos a vida da igreja com realidade, certamente faremos parte da manifestação do reino dos céus. Herdar o reino não é só entrar no reino, mas corresponde ao galardão, ao prêmio que será dado somente aos vencedores, àqueles que amadurecerem e forem fiéis ao Senhor no serviço e na obra. Ó Senhor Jesus, com o intuito de ajudar a igreja em Corinto, Paulo escreveu-lhes: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Aqui temos a noção do crescimento, ou seja, nosso crescimento em vida não consiste apenas em atividade exterior, mas é preciso crescer até a maturidade. Para isso, precisamos invocar o nome do Senhor, ler e orar a palavra, ler a Bíblia, ler os livros espirituais, servir e exercitar nosso espírito, praticando todas as coisas saudáveis que Deus nos ensinou. Ó Senhor Jesus! O segundo aspecto da ajuda do apóstolo Paulo aos Coríntios está relacionado ao edifício, que nos remete à obra. Desse assunto, no entanto,
trataremos amanhã. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, o Senhor está nos mostrando aqui, né, que a gente precisa realmente, né, perceber, né, como nós temos feito as coisas, né, o nosso serviço à igreja, né, o serviço na igreja, o serviço à igreja, né, o serviço aos santos, né, servir a Deus e também servir aos irmãos, né, Senhor Jesus. Não consiste em atividades, né, não é arrumar cadeira, limpar o local. Por que a gente faz todas essas coisas? Para as pessoas, né, para os irmãos, Senhor Jesus, mas tudo isso precisa ser feito no Espírito. Como o irmão tem tocado aqui, se não são apenas atividades exteriores, né? A gente já viu na semana passada, quando o irmão começou a pegar essa palavra do correr para vencer, né? Ele mostra que não são questões exteriores, não é a quantidade de coisas que você faz, não é o que você faz, se foi feito grandiosamente ou não, né? Senhor Jesus, mas se foi feito através de uma realidade interior, Senhor Jesus. Por isso que está mostrando para nós o reino, né? Ele tem duas partes aqui. A primeira parte é a realidade, é hoje. Se hoje eu vivo, né, se eu pratico tudo isso no Espírito, Senhor Jesus. E no dia da volta do Senhor vai ser a manifestação. Então não vai ser como muitos cristãos pensam, né? No dia que Jesus voltar, está todo mundo incluso. Não. Só vai entrar na manifestação aqueles que fizeram parte da realidade, aqueles que viveram em obediência ao Senhor. Né? Amanhã, quando ele for falar a respeito da questão da obra, né, a questão do edifício de Deus, ele vai entrar um pouco mais, né, nessa questão. Senhor Jesus. Mas a gente precisa perceber, né, o Senhor ele nos deu várias coisas, vários itens, várias ferramentas, mas a questão não é a gente focar na ferramenta em si. A ferramenta não é uma ferramenta. A ferramenta ela não trabalha sozinha. Né? Nós precisamos usar a ferramenta, mas usar a ferramenta de maneira adequada. Como que a gente usa essa ferramenta? No Espírito. Senhor Jesus. É como eu tenho uma caixa de ferramenta, né? Tem ali um martelo muito bom, mas eu quero pegar o cabo da chave de fenda para pregar um prego na parede. Né? Senhor Jesus. Não, eu estou acostumado a usar a chave de fenda que é boa, tem um cabo pesado, eu viro ela ao contrário aqui, poxa, prego muito bem. Né? Senhor Jesus, mas a caixa de ferramenta está ali. Né? Então não é a ferramenta em si, é usar de maneira adequada. É perceber, olha, eu posso usar muito bem a chave de fenda, mas isso não é um parafuso, é um prego. Eu preciso usar o martelo. Mesmo que eu não seja tão habilidoso com o martelo, né? Senhor Jesus, mas eu preciso aprender a usar. Como que eu vou fazer isso? No Espírito. O Espírito nos capacita todas as coisas. Por isso o próprio Senhor falou para os discípulos, não se preocupem com o que vão falar. O próprio Espírito que vai interceder, Ele vai colocar a palavra na nossa boca. Né? Senhor Jesus. Então o Senhor está mostrando para nós, né, que a gente precisa cooperar com Ele. Ele deu ferramentas para a gente exercitar o Espírito. Se a gente fica simplesmente na esfera da mente, né? Concordo com isso, não concordo com aquilo, isso é bom, isso é ruim, fica ali na plateia, né? Apenas assistindo, julgando todas as coisas, Senhor Jesus, a gente deixa de exercitar o Espírito. Deixando de exercitar o Espírito, a gente deixa de participar da realidade. Né? Deus ele quer tornar, né, a sua vontade, a sua vida real para nós e real em nós. Senhor Jesus, senão a gente vai ficar simplesmente em conceitos de Deus. Ó Senhor Jesus, né? É como, os irmãos usam muito esse exemplo, né? Como você tem uma receita de bolo, e é uma receita maravilhosa, né? Te passaram aquela receita dizendo, poxa, o bolo mais gostoso que você vai comer na sua vida. Mas você tem a receita, você fala para todo mundo da receita, um dia alguém te pergunta, mas você já comeu esse bolo? Não. Você já fez esse bolo? Também não. E como você está falando que ele é maravilhoso? Ó Senhor Jesus, alguém um dia fez esse bolo, experimentou e passou para a gente a receita. Né? Senhor Jesus, hoje da mesma forma, né, nós precisamos ir diante do Senhor. Né? Eu posso estar com conhecimento, estar com a palavra, estar com a vida eterna o tempo todo na minha mão, como se eu tivesse um copo de água na minha mão, né, e morrendo de sede. Estou com tudo ali, tudo que pode matar minha sede. Né? Eu sei que a água mata a sede, eu sei que ela está ali, eu sei que ela está disponível, mas falta uma atitude. Senhor Jesus, de pegar aquela água e beber. Essa é a diferença entre você conhecer Cristo, conhecer a palavra apenas na aparência, e você ter a realidade. A realidade é matar a sede, é fazer o bolo. Senhor Jesus, por isso hoje está falando conosco, né? Existe uma diferença entre ter a vida eterna e herdar a vida eterna. Como já viu a diferença, né? Reino de Deus, reino dos céus. Ter a vida eterna, né? Você recebe a vida eterna, né, Senhor Jesus, por ela vem a salvação, porque a salvação é eterna, já falei isso ontem, né?
Nós somos falhos, nós temos altos e baixos, ora quer, ora não quer, mas isso não invalida a salvação, né? Senhor Jesus, Deus ele não é inconstante, né? Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Senhor Jesus, o que ele falou é e ponto final. Deus falou que a salvação é eterna, né? Não tem problema nenhum com a salvação, o problema está conosco. Mas se Deus implantou em nós a salvação, não tem problema. Ó Senhor Jesus, é como você ir lá e tomar uma vacina, né, para uma doença. Ó, tá tendo uma doença e tal, se você tomar essa vacina aqui, você não vai ser contaminado, né? Então você vai lá e toma a vacina. Aí depois você fica em dúvida, será que eu vou pegar a doença? Será que eu não vou? Ah, eu acho que eu vou pegar a doença. Não vou pegar, vou pegar, não vou pegar. A sua dúvida não tem nada a ver com nada, porque você tomou a vacina, né? Senhor Jesus, você foi imunizado contra aquela doença, né? Ó Senhor Jesus, então a imunização foi feita, né? O remédio que vai atuar contra a doença já está ali, já está ativo. Você duvidar ou não faz diferença. Então, nós, ora crê, ora não crê, ora dá um passo, ora não dá um passo, isso não tira de nós a salvação, porque ela é eterna. O problema não é a salvação, o problema somos nós. Ó Senhor Jesus, então a gente tem que parar de duvidar da palavra de Deus e crer naquilo que Ele falou. Se Ele falou que a salvação é eterna, ela é eterna. Se Ele falou que a gente recebeu quando creu, recebeu. Já, agora não vai só porque você duvidou, a vacina vai começar a sair do seu corpo. Ó Senhor Jesus, foi colocado e pronto. Então a gente precisa realmente perceber, por isso está mostrando ali, né? A gente precisa estar bem claro, todos nós um dia vamos estar diante do tribunal de Cristo, né? Então não vai adiantar diante de Deus e falar, ah Senhor, eu sempre tive em dúvida, porque um me falava isso, falava aquilo, ele falou, não, mas a palavra está aí, a palavra fala isso e pronto, acabou. Né? Senhor Jesus, então, né, Ele não vai nos julgar contra a salvação. Ele fala assim, ah Senhor, eu não sei se eu sou salvo, se eu não sou salvo. Ele fala, você creu em mim, por isso você está aqui no tribunal. Esse tribunal aqui é para quem crê. Né? Senhor Jesus, tem que ver na Bíblia que vão existir dois tribunais. O primeiro tribunal é o tribunal dos crentes, o tribunal de Cristo. Só entra nesse tribunal quem crê. Senhor Jesus, lá não adianta dizer para o Senhor que, olha, eu tenho dúvida quanto à salvação. Se eu falar assim, ó, aqui a gente não está aqui para julgar isso, a gente veio julgar aqui a sua obra. Senhor Jesus, porque a salvação você recebeu e pronto. Quem não recebeu a salvação vai participar do outro tribunal, né, que é o trono branco, né, que vai ser o julgamento de todas as pessoas, né, que não fazem parte do povo de Deus, não creem no Senhor. Né, isso aí, a Bíblia ali está bastante clara, nós temos bastante livros que falam sobre isso. Ó Senhor Jesus, a gente precisa estar bem claro nisso. Olha, o que o Senhor vai julgar aqui é o nosso crescimento de vida, quanto da vida de Deus, né, de fato. A gente deixou, né, ela nos transformar, né, Senhor Jesus, ela mudar o nosso ser e quanto ao nosso serviço a Deus e aos irmãos. Não dá para dizer que você está simplesmente servindo a Deus. Quando nós estamos servindo a Deus, estamos servindo as pessoas. Então há pessoas que falam, não me preocupo com as pessoas, eu estou aqui servindo a Deus. Olha, meu amigo, eu vou te dizer que, né, meu irmão, que você não está servindo a Deus, não. Se você acha que está servindo a Deus e isso não tem nada a ver com pessoas, Senhor Jesus, está na hora de você rever seus conceitos, está na hora de você orar diante do Senhor. Né? Servir a Deus é servir as pessoas, é uma coisa junto com a outra. Né? O que nós podemos fazer é servir as pessoas sem estar servindo a Deus, sem ser a vontade de Deus. Agora, para servir a Deus, necessariamente temos que estar servindo as pessoas. Né? E como o irmão tocou aqui, tem que estar servindo de maneira adequada, com amor. Senhor Jesus, porque o amor é a expressão da vida de Deus. Então a gente precisa estar claro quanto a isso. Né, Senhor Jesus. Aí para exemplificar, ele mostra ali a parábola das 10 virgens, né, que tinham azeite na lâmpada e na vasilha. A lâmpada é o nosso espírito humano. O azeite é o Espírito de Deus dentro do nosso espírito. Somos salvos. Todas as virgens, as 10 virgens eram salvas. Mas apenas 5 eram prudentes. Só 5 colocaram também azeite na vasilha, na alma. Ou seja, começaram a ser transformados por essa vida. Saíram dos seus conceitos e passaram a crer de fato, né, a viver essa realidade, a pegar essa palavra de Deus, né, sair dos conceitos e realmente trazer, ó, isso aqui é realidade, isso aqui é a minha vida, né, Senhor Jesus. Então eles começaram a permear, né, o Espírito começou a fazer parte da mente, da vontade e da emoção. A nossa mente é feita para pensar nas coisas de Deus. Então, conforme a transformação de Deus vai vindo, a gente vai tendo mais clareza. A nossa vontade é para fazer aquilo que Deus quer. Então a gente vai sendo desobediente, mas conforme a gente vai crescendo na vida, amadurecendo, né, isso vai penetrando na nossa alma, a nossa vontade passa a se agradar em fazer a vontade de Deus, e a nossa emoção.
a nossa emoção se agrada daquilo que é a vontade de Deus. Então a gente não fica sendo enganado pelo inimigo, que vive nos dizendo que se a gente fizer a vontade de Deus, Deus não vai fazer a nossa. E a gente fica trocando, né? Senhor Jesus, a gente não deve abandonar a vontade de Deus. Por isso a gente precisa encher a nossa alma, né? Nossa mente, vontade e emoção. Pensar nas coisas de Deus, né? Se agradar das coisas de Deus e fazer aquilo que Deus deseja. Ó Senhor Jesus. E a segunda fala dos talentos, que foi dando segundo a capacidade, né? Senhor Jesus. Né? E ali eles foram negociando isso aonde? Na vida da igreja. O Senhor tem nos dado palavra, né, Senhor Jesus, tem nos dado livros espirituais, né, hoje tem vídeos, tem as conferências transmitidas ao vivo, tudo isso para quê? É Deus investindo em nós, para a gente negociar isso na vida da igreja, a gente compartilhar com os irmãos, a gente ajudar os irmãos, orar uns pelos outros, né, isso é negociar os talentos, Senhor Jesus. Para quê? Para que a gente possa crescer em vida, se tornar filhos herdeiros, que aprenda a administrar as coisas de Deus. Ó Senhor Jesus, e como o irmão tocou aqui, né, de extrema importância que a gente faça tudo isso por amor. Né? O amor precisa ser a base de tudo. Deus é amor, Ele quer infundir isso em nós. Mas a gente só vai conseguir ter infundido em nós de fato o amor de Deus pelo Espírito. Pelo Espírito Ele vai nos mostrando a importância das pessoas, Senhor Jesus. A importância de cada um de obedecer ao Senhor. Por isso tem que fazer como irmão, né, e orar. Para que o Senhor cada dia nos dê mais amor pelas pessoas. Ó Senhor Jesus. Né? E Jesus, ele tinha esse amor, ele olhava para as pessoas e via, ó, na aparência parece que está tudo certo, mas na verdade elas estavam exaustas e aflitas, como ovelhas que não têm pastor. Não quer dizer que elas não tinham, mas estavam como se não tivesse. Senhor Jesus, porque não estava recebendo um fundamento sólido, algo que realmente estava firmando elas na verdade. E hoje tem muitos por aí. Ó Senhor Jesus, e se nós queremos ser herdeiros do Senhor, a gente precisa compreender a diferença entre ter e herdar. Como eu já falei no início, né? Ter a vida eterna é receber a salvação eterna e fazer parte do reino de Deus. Herdar a vida eterna é ganhar o galardão, né? Receber poder entrar, né, no reino dos céus. Senhor Jesus, e por isso a gente precisa ir desenvolvendo tudo isso na vida da igreja. Não é só com conhecimento da palavra, mas com prática. Na prática a gente vai recebendo o amor de Deus, vendo o amor de Deus e exercendo esse amor também. Ó Senhor Jesus, né? O reino de Deus ele é mais amplo, né? Vai de eternidade a eternidade, tudo que Deus fez está incluído nesse reino. Mas no reino dos céus, né, ele é mais restrito um pouco, né? Como a gente viu, como compartilhando nisso, tem dois aspectos. A realidade e a manifestação. Deus quer nos colocar na realidade de hoje. Muitos cristãos estão esperando Jesus voltar para poder ver o que tem que fazer para Jesus. Ó Senhor Jesus, mas nós já estamos percebendo que é hoje, né? É agora, né? O Senhor não está olhando para a aparência não engana Deus. Deus ele olha para o coração, ele olha para o interior. Então nós precisamos deixar com que a vida de Deus, né, vá cada vez mais nos infundindo, para a gente ter conteúdo, para a gente ter a vida de Deus de fato, né? Ter a vida de Deus, né, as diretrizes, a vontade de Deus como nosso conteúdo. Não como filosofia, não como coisas externas. Ó Senhor Jesus, né? Se a gente viver essa realidade hoje na vida da igreja, com certeza a gente vai fazer parte da manifestação. Né? Como já compartilhei em semanas atrás, né? Que a gente vai sendo levado ao Senhor aos poucos. Vamos nos desprendendo das coisas dessa terra, ficando cada vez mais próximo das coisas de Deus. Né? Senhor Jesus, isso que o Senhor está mostrando para nós. A gente precisa crescer em vida, receber a maturidade. E amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre a edificação. Né? Senhor Jesus, cada um de nós procura, né, praticar, né, a vontade de Deus de maneira adequada, de maneira saudável, né, para que todos nós possamos viver essa realidade, né, tornar real no nosso viver tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.